Pessoal, vamos agora responder a 36ª questão da prova da OAB de 2012.3, tá certo? Essa prova tem o cabeçalho dizendo o seguinte, essa questão tem o cabeçalho dizendo o seguinte, vamos a ela. A respeito da responsabilidade administrativa federal por danos ambientais, regulamentada pelo Decreto 6514/2008 e alterado pelo Decreto 6686/2008, assinale a afirmativa correta. A letra A diz: a demolição de obra só poderá ser aplicada em edificações não residenciais e sua execução deverá ocorrer às custas do infrator. Essa foi a assertiva considerada correta pelo gabarito à época publicado. Todavia, ela contém um erro. Qual é? Vejam só. Fala em demolição de obra e diz que a demolição de obra só pode ser aplicada em edificações não residenciais. Primeira informação. E a segunda, que a demolição de obra deve ocorrer às custas do infrator. Que a demolição terá os custos arcados pelo infrator corretamente. Isso está previsto no artigo 112, como também no artigo 19 do Decreto 6514. Tá? Mas há que se diferenciar que a demolição de obra pode ser uma medida tomada de forma liminar ou após um contraditório e ampla defesa administrativos. Se for uma medida liminar, só pode afetar edificações não residenciais. Se for após um contraditório e ampla defesa administrativos, pode afetar tanto edificações residenciais como não residenciais. Para isso, pessoal, para vocês se lembrarem, eu trouxe aqui para vocês um quadrinho, para que vocês não se esqueçam. Liminarmente, ou seja, a demolição de obra de forma liminar só afeta edificações residenciais à luz do artigo 112 do Decreto 6514. Após contraditório e ampla defesa administrativos, pode ser para edificações residenciais ou não residenciais. Em ambos os casos, lembre-se, a demolição ela sempre terá os seus custos arcados pelo próprio infrator. Seja no caso do 112, parágrafo 2º, seja no caso do 19, parágrafo 2º. Atentar para o seguinte, o que é que diz o 112? A demolição de obra, edificação ou construção não habitada e utilizada diretamente para infração ambiental dar-se-á excepcionalmente no ato da fiscalização nos casos em que se constatar que a ausência de demolição importa iminente risco de agravamento do dano ambiental ou graves riscos à saúde. Ou seja, liminarmente, a gente pode ter o agente público determinando a demolição da obra às expensas do construtor, mas essa obra ela não poderá ser residencial e quando ela poderá ser derrubada, se houver a possibilidade de agravamento do risco ambiental ou de dano à saúde. Por outro lado, no artigo 19 desse decreto, também há a previsão de uma demolição de obra que ocorre depois do curso de um procedimento administrativo, de um processo administrativo, no qual se garante ampla defesa e contraditório. Nesse caso, do artigo 19, não vai haver tantas restrições. Por quê? Porque todo contraditório, todo processo foi levado a cabo. Vamos voltar ao dispositivo para a gente ver. Artigo 19, aqui na coluna da direita. A sanção de demolição de obra poderá ser aplicada pela autoridade ambiental após o contraditório e ampla defesa quando? São dois casos. Verificada a construção de obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental, ou seja, construiu onde não deveria ter construído. Isso depois de um procedimento, de um processo administrativo, eu posso derrubar. Ou, 2, quando a obra ou construção realizada não atenda às condicionantes da legislação ambiental e não seja passiva de regularização. Nesses casos, assim como no caso liminar, os custos serão arcados pelo infrator. Ok, pessoal? Voltando comigo, a gente vai agora para a assertiva B. Portanto, aqui seria correta a letra A, ela tem um problema, e vamos a B. A demolição de obra é medida excepcional e só poderá ser aplicada em situações de flagrante ilegalidade e edificações com menos de 10 anos. Bem, a gente já viu que essa excepcionalidade só nos casos do artigo 112. E só pode ser aplicada em situações de flagrante ilegalidade em edificações com menos de 10 anos, o artigo 19 que eu coloquei aqui para vocês já desdiz isso ao dizer quais são os casos em que se pode
demoliram a obra após o contraditório e ampla defesa. Afinal, aqui não se faz menção a isso. Se verificar a construção da obra em área ambientalmente protegida em desacordo com a legislação ambiental, ou quando a obra ou construção realizada não atende os condicionantes da legislação ambiental. Não fala nada em flagrante ilegalidade, tá? Nem tampouco em edificações com menos de 10 anos. Portanto, letra B errada, vamos à letra C. A demolição de obra, em respeito ao direito fundamental à moradia, só poderá ser aplicada em construções residenciais erguidas em unidade de conservação e outros espaços ambientalmente protegidos, e as custas para sua realização correrão por conta do infrator. Olha só, hein? A demolição só poderá ser aplicada em construções residenciais erguidas em unidade de conservação. Pessoal, já vimos, eu já citei algumas vezes aqui o artigo 19, e isso não condiz com as disposições do decreto que regulamenta a demolição de obra, tá certo? Artigo 19 traz os casos em que a demolição ela pode ser levada a cabo. E por fim, a letra D. A demolição de obra ou construção com fins residenciais ou comerciais, em razão do princípio da defesa do meio ambiente, dar-se-á nos casos em que a ausência de demolição importa iminente risco de agravamento do dano ambiental e as custas para a sua realização correrão por conta do infrator. Pessoal, volto a repetir, tá? A demolição de obra ou a construção com fins residenciais ou comerciais em razão do princípio da defesa do ambiente, dar-se-á nos casos em que a ausência de demolição importa em iminente risco ao agravamento do dano ambiental. Nem sempre é assim, pessoal. São dois casos, artigo 19, artigo 112, e sempre nos dois casos os custos para a sua realização são por conta do infrator. Voltando comigo, eu espero que vocês tenham compreendido essa questão, sabido do erro que a letra A continha, afinal era o gabarito oficial da questão, e que ela não teve nenhum tipo de resposta condizente à luz da legislação pátria. Portanto, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a resolução e que tenham feito uma boa prova ambiental nessa última OAB. Até lá, pessoal.